Desincompatibilização significa afastar uma incompatibilidade. O que é uma incompatibilidade? As incompatibilidades são hipóteses em que existe um impedimento à candidatura, mas que aqui não decorre de situações como a inelegibilidade, que nós conhecemos como tal, em que a pessoa está ali com, vamos dizer, uma reprovação, né, moral reconhecida pela lei, um óbice àquela se candidata, porque do ponto de vista da lei, algo que aconteceu com aquela pessoa, como uma condenação criminal, uma condenação por improbidade, não recomenda que ela participe da vida política. No caso das incompatibilidades, o que nós temos é o exercício de alguns cargos que, por sua projeção social, pela possibilidade de que o próprio cargo seja utilizado para influenciar eleitores, não são compatíveis com a condição de candidato. É por isso que a gente diz que o interessado em concorrer nessas hipóteses precisa se desincompatibilizar. Não há, a princípio, nada que impeça, né, uma característica pessoal que impeça a candidatura dessa pessoa, mas ela precisa sair desse cargo que ela, então, ocupava para poder disputar as eleições. Existem muitas hipóteses na legislação brasileira de incompatibilidades, mas a gente pode definir talvez aí 3 grandes grupos, até para entender como é que acontece a desincompatibilização em cada uma dessas hipóteses. A hipótese, vamos dizer, das autoridades mais elevadas, né, que são aquelas que já ocupam, inclusive, outros cargos eletivos, ou mesmo, né, que, como nós podemos imaginar agora, a situação de um prefeito, né, que queira, após o seu segundo mandato, se candidatar a vereador, ele vai precisar deixar esse cargo por meio de renúncia. Então, se é um cargo em que a pessoa chegou por eleição, ela necessariamente só se desincompatibiliza se ela renunciar a esse cargo. A segunda situação que nós temos é aqueles servidores, né, ou ocupantes de cargos de alto escalão, que são exonerados para poder se desincompatibilizar. Então, pensem em os secretários municipais. Eu não posso ser secretária de saúde e também ser candidata. Então, eu preciso me desincompatibilizar por meio também, nesse caso, de uma exoneração daquele cargo de confiança que eu ocupava. E, por fim, talvez a hipótese mais frequente que a gente tenha são hipóteses de licença. Então, são servidores, né, os servidores públicos em geral, por exemplo, eles só vão se afastar do exercício das suas funções, eles não precisam se desligar do cargo em si. E nesse caso também os prazos vão variar. Quanto mais proeminente aquele cargo, mais a lei vai exigir antecedência. Então, em geral, 6 meses para essas autoridades de maior impacto. Algumas situações intermediárias, nós temos prazo de desincompatibilização de 4 meses antes da eleição. Aqui eu cito as autoridades policiais e também os dirigentes de autarquias. Eles precisam se afastar com 4 meses. E, por fim, os servidores, na maioria das hipóteses, eles se afastam com 3 meses. Vejam que esse caso, ele vai pedir a licença antes da data da convenção partidária, ele vai participar dessa convenção partidária, se ele for escolhido, ele segue na licença dele, mas se ele não for escolhido, ele tem que de imediato voltar para o seu cargo, porque inclusive existem, por vezes, investigações de improbidade ligadas a esses servidores que se afastam com a pretensão de concorrer e que não vêm, muitas vezes, a ser escolhidos candidatos e seguem na licença, o que aí não é possível, né? E fora isso, é importante lembrar para 2020 que tanto o prazo de 6 meses quanto o prazo de 4 meses de desincompatibilização já estavam consumados quando a emenda constitucional 107, lá em 3 de julho, ela alterou a data da eleição. Então, por isso, vocês vão ver nesse ano de 2020 que o prazo de desincompatibilização, quando incidia com 6 e 4 meses, eles ficaram congelados esse ano, em 4 de abril e 4 de junho. E agora, depois da emenda, aliás, dias depois que viria a entrar a data dessa desincompatibilização mais frequente de servidores, no dia 4 de julho, 3 meses antes da eleição, essa data moveu-se junto com o avanço da eleição. Por quê? Por uma questão de 2 dias, né, de 2 de julho até 4 de julho, ela estava já fora da previsão. Então, os servidores públicos no ano de 2020, na maioria dos casos, se desincompatibilizou na data, né, quem quiser concorrer, na data de 15 de agosto, 3 meses antes da eleição que vai ocorrer em 15 de novembro.